Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos vocês. Estamos de volta com o seu podcast, o nosso podcast de Teologia e Vida Cristã, Café com Deus. E hoje nós estamos preparando para você um episódio abençoado, um tema interessante, um tema atual. A gente sempre procura um tema que possa edificar a sua vida, trazer uma reflexão profunda a respeito de algo que está acontecendo no momento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoração, sobre louvor. O nosso tema hoje é o estilo de adoração da igreja dos dias de hoje é cristocêntrico? Qual o lugar da música e da adoração na igreja do Senhor? Então nós vamos trabalhar esse tema para abençoar a sua vida, trazer informações, e a gente, acima de tudo, vai fazer uma grande reflexão aqui. Comigo no estúdio hoje, com muita alegria e satisfação, Pastor César, sempre bom ter a sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Obrigado vocês todos pela companhia, pela audiência. Que Deus continue nos iluminando e você se inscrevendo, compartilhando, comentando e que esse período que nós passarmos aqui seja edificante. Com certeza será, pastor. Amém. Com certeza será. Bom, hoje nós temos a alegria e a satisfação de apresentar para vocês também o nosso convidado especial, pastor Ezequias Silva. Pastor Ezequias é um grande amigo, é um pregador da palavra de Deus, é um adorador, ele não é cantor, ele é um adorador, né? E hoje nós teremos a presença dele e ele vai pontuar para a gente aqui também muitas coisas nessa variante desse tema do louvor e da adoração. Pastor Ezequias, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Marcos Rulli, obrigado pelo seu convite, estou honrado aqui, e a você que está aí nos assistindo, com certeza vai ser um momento de muita aprendizagem, tanto para nós aqui quanto para vocês aí. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, pela disposição do tempo de estar conosco. Eu quero começar aqui, pastores, eu tenho aqui conosco, para os internautas identificarem, eu tenho dois adoradores aqui junto comigo, né? Pastor César e pastor Ezequias. Ambos têm uma vivência com a musicalidade na igreja, ambos são pastores, e eles têm, com certeza, informações valiosas para nós acrescentarmos aqui e fazermos dessa conversa, desse café com Deus aqui, algo edificante para mim e para a sua vida. Eu quero começar aqui, pastores, com as palavras de um grande pastor chamado Paul Ferrin. Ele diz o seguinte, e aqui a gente vai abrir para a gente discutir um pouquinho a respeito dessa questão da música na igreja. Ele diz que todo ministério de música da igreja deve apontar em direção ao ministério da palavra. Tudo que o ministro da música, o regente do coral ou o líder de adoração fazem deve preparar os corações da igreja para receberem a palavra de Deus. Ele diz também que toda meta é passar o culto para o pastor em uma bandeja de prata, em consequência do que ele pode imediatamente começar seu ministério sem sentir a necessidade de fazer alguma preparação adicional antes de pregar a palavra. Ele continua dizendo também, pastor Ezequias, que o coral, que os instrumentistas, que os solistas são sócios que ministram juntos, visto que no reino de Deus não há vedetes. E ele diz, um departamento de música não pode ser eficiente em seu ministério se em seu meio houver dissensões, ciúmes e críticas despropositadas. Ele enfatiza que quando os músicos se levantam para ministrar, eles devem estar ungidos com a glória de Deus. E aí, com base nessa fala do Paul Ferrin, eu quero aqui distribuir duas questões para a gente pensar. Uma para o pastor César e uma para o pastor Ezequias. Pastor César, o estilo e adoração da igreja atual é cristocêntrico? Pastor Ezequias, qual o lugar da música na adoração congregacional? Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, pastor César. Há a questão das nossas canções.
A gente sabe que muito se evoluiu em termos de canções ao longo dos últimos anos. A música sacra, cristã e as canções que a gente vê hoje e que nós utilizamos muito em nossos púlpitos. Hoje nós estamos vivendo uma questão de que se a música é cristocêntrica ou não. Porque a gente acredita que muitas das nossas canções, elas acabam sendo um pouco hedonistas. Elas acabam colocando um pouco de antropologia na letra, ou seja, falando mais do homem, estar bem, ficar bem, confortável e tal. E que avaliação o senhor faz dessa questão sobre Cristo no conteúdo das nossas músicas? Boa pergunta, e vou contar aqui com a corroboração do nosso pastor Claro Ezequias. que ele pode pontuar o tempo que ele quiser. Sim. Também. Quando a gente fala em música cristocêntrica ou antropocêntrica, né? O centro é o homem ou é Cristo, dependendo do que está sendo colocado na letra. Essa discussão a gente tem que levar para a Bíblia, e é claro que a gente vai partir da Bíblia. Sim. Pelo seguinte, meu pastor Ezequias, quando nós lemos os Salmos, que é referência de louvor na Bíblia, são 150, você, por exemplo, o Salmo de número 73, conhecidíssimo, é uma crise do salmista Asaf, e que a gente lendo ali, grosso modo, o homem está no centro do tema. E na verdade não, mas Asaf está contando um testemunho pessoal. Hoje existe uma crítica, e no meu entendimento, ela parte talvez de uma preocupação realmente séria de que há uma certa banalização nas letras das músicas ditas evangélicas. Mas eu faço uma outra observação, que quando nós lemos os Salmos, aparentemente alguns são antropocêntricos, porque Asaf está falando da crise dele. Como é que você canta uma música no Salmo 73... quando ele diz verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração, e quanto a mim os meus pés quase se desviaram, porque eu tive inveja do ímpio ao ver a prosperidade deles e tal. Ele vai dando um depoimento pessoal. Eu pergunto, esse salmo é cristocêntrico? Claro que cristocêntrico aqui seria um anacronismo, já que é o Antigo Testamento, o Messias não havia sido revelado. Mas o meu ponto é lembrar que quando você vê uma letra, ouve uma letra, né, uma melodia, em que parece que é antropocêntrica, eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque o Salmo 73 é um exemplo, o Salmo 116 tem vários, né? Estou lembrando do 116 aqui, que é um outro testemunho. Clamei ao Senhor na minha angústia e ele me ouviu, cordas da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei tristeza e aperto, e vai falando de uma narrativa puramente humana, de uma dor, de um sofrimento que o salmista está enfrentando. Então, eu tenho muito cuidado, porque existem realmente letras de músicas evangélicas hoje que a gente não enxerga muito claramente Jesus. Mas existem alguns salmos que eles são carregados de uma dor do compositor, do autor, do poeta, e que nem por isso não são bíblicas. É que essa dor remete ele a uma forma de pensar em Deus. Isso. A diferença nesses salmos é que se ele começa como o Salmo 18 também, é um salmo bastante pesado, escrito por Davi, eu amo demais os salmos, pesado, e ele vai narrando ali lutas e adversários, mas um ponto que me chama a atenção, que aqui eu fecho minha questão, o contraponto em relação às músicas atuais é que os salmos podem realmente, ficar 80% deles, de uma leitura, um salmo de 10 versículos ou 50 versículos, 80% o autor pode se referir a si mesmo enquanto angústia, enquanto desespero, mas o final do salmo, Deus é engrandecido. Onde ele encontrou abrigo. Não tem acordo. Ele pode falar que está com angústias do inferno. Ele vai terminar dizendo, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Ou o Salmo de Asaf, Salmo 73. Quase me desviei, tive inveja, eu disse que era inútil servir a Deus, mas ele termina assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então,
existem músicas que teológica e biblicamente são rasas. Praticamente, se você ouvir, se não for num contexto de igreja, você pensa, é uma música romântica falando para alguém. Sim. Porque não parece muito bem assim que se dirige ao Deus da Bíblia, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos com um problema, eu diria, meu pastor Marcos Hulli, pastor Ezequias, finalizo, com músicas que são ambíguas. Você ouve e fala, de quem que está falando, né? E tem músicas que não me parecem assim realmente cristocêntricas, porque fica muito fluido o negócio. Você fala, meu Deus, de quem que é que você está falando? Você fez para sua esposa? Se foi, é ótimo. Porque são músicas românticas, como Cantares, né? Que é um livro maravilhoso de amor e de ágape, de eros e tudo. Mas então hoje tá complicado, viu? Eu acho que eu não respondi foi nada. Não, mas eu acho que tá perfeito. Pastor Ezequias, os seus comentários. A questão de Asaf, quem somos nós para questionar essa adoração, né? Quem foi Asaf, né? Sim. Se nós tivéssemos músicas, louvores no mesmo tom da vida de Asaf, nós seríamos muito mais felizes. E no meu ponto de ver, pastor Marcos, pastor César, esse louvor, essa adoração, esse texto, ele é totalmente cristocêntrico, até porque o final dele mostra isso. Sim. O contexto das músicas de hoje, nem o começo, nem o meio, nem o final aplica Cristo como central ali do contexto. E é bom lembrar que existe a diferença entre a musicalidade, o ritmo e a adoração. Sim, nem sempre a gente está falando da mesma coisa, né? É totalmente diferente. Mas e aí? A adoração, então, quer dizer, só é a música sacra? Não. A música sacra, a música popular não tem nada a ver. Nós estamos aqui comentando sobre a letra, né? Sobre o conteúdo, não questão de ritmo. E vocês me perdoam, até os internautas aí também me perdoam também, que eu vou ser talvez chato em dizer aqui que 90% das músicas hoje nas nossas igrejas, elas não são cristocêntricas. Elas não trazem homem a Cristo. Não trazem homem a Cristo. Né? Trazem assim, se gravam hoje para vender, né? Para atrair pessoas, para fazer movimentos, né? Então nós hoje como cristãos, como levitas, como adoradores, estamos muito longe daquilo que a Bíblia diz o que é uma verdadeira adoração. Hoje parece que se canta mais para arrecadar. Para vender música, para atrair multidões. Não, tem compositores que não são nem cristãos, porque tem a arte da composição e são músicas encomendadas. Sim, e é uma arte mesmo. Sim, então a pessoa não é nem crente, ele compõe. Se você está precisando de tem música, o dom para compor. Eu te mando. Eu ouvi esses tempos atrás, eu até anotei aqui, eu vou ser corrigido pelo meu pastor, Elevation Church é o nome da igreja nos Estados Unidos. Sim. É uma igreja que culturalmente é relevante nos Estados Unidos, assim como Jesus Culture e Hillsong. Essa igreja, ela propôs o seguinte, nas músicas dela: evitar palavras como ressurreição, sangue de Jesus, arrependimento, pecado. Estão limpando as letras porque constrange o visitante. Então, a gente consegue chamar isso de igreja no final, pastor Ezequias? E o outro, o verdadeiro louvor é aquele que muda. Que muda. O verdadeiro louvor, eu gosto sempre de dizer que não é aquele que causa histeria, que arranca glória e faz o povo pular, faz o povo cair, não. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração é aquele que traz sentimento de mudança. Sim. Poxa, que letra! Essa letra falou comigo. Ela tá me mudando, né? Alguma coisa aqui dentro. E o verdadeiro louvor, ela não promete nada para ninguém.
Ele não promete nada. Ele leva você a Deus. Ele leva a Deus. E uma coisa... Desculpa, pastor. Por favor. E até os nossos levitas hoje, eles estão esquecendo disso, porque o levita... Pastor, para mim, tirando a palavra, o levita ele tem um papel principal na igreja. Sim. Eu acho que ele bate 50% palavra e o levita. Né? Sim. Até porque é eles que traziam a presença de Deus, né? Eles eram os encarregados. Então nós estamos perdendo isso, né? Não na questão da música ser sacro, não, ou da música ser atual ou não. Talvez depois o pessoal vai me escutar e sabe que 90% das minhas letras são sacras. Não, talvez levante-se um questionamento. Você vai dar uma palhinha dessas letras aqui para os nossos internautas, hein? Porque o senhor o tempo passou. Tudo bem. Hoje nós estamos num outro tempo. A musicalidade é outra. Se estudam mais. Né? Eu venho do tempo de Rebanhão. Eu venho do tempo de Kadosh, de Atos 2. Do meu tempo. Grupo Logos. Ferreira também. Só que hoje é diferente. Hoje tem o Cacau, né? O Cacau que chama ele, que ele... Isso, Cacau Siqueira. É um rapper. Mas a letra, ela não Querido. pode... A essência não pode mudar. Não pode mudar a essência. Não pode mudar a essência. Exatamente. O ritmo pode continuar. Eu curto muito, eu gosto muito do DJ Alpice. Eu gosto muito do Pregador Lu. Só que você vê algumas letras que não muda. A essência não mudou. O ritmo não deixou mudar a essência do louvor, da adoração. Até porque eu não sei, mas o senhor pode me orientar aí. Eu não sei que ritmo Davi cantou quando a arca chegou em Jerusalém. Deveria ser um negócio muito louco, que a Bíblia diz que ele vinha dançando, né? Ele foi além, ele jogou a coroa fora, ele tirou a coroa. Até porque jogou é intrínseco da cultura hebraica usar muito a dança, pastor Ferreira. É intrínseco da cultura hebraica. Não é intrínseco da nossa cultura. Da nossa cultura. Da cultura americana, da cultura europeia. Mas a cultura hebraica, até os árabes também, eles têm essa cultura da envolver o corpo, festa, né? Junto com a música, com a dança. Então, na minha opinião, independente de ser um rapper, se ser um sacro, se ser um popular, independente do estilo musical, tem que ser cristocêntrica a música. Pastor, eu me lembro do Rebanhão, e eu sempre gostei muito do Rebanhão. Eu era, na época, jovenzinho, né? Eu sou jovem, mas eu era jovenzinho. O Rebanhão... Se o senhor era jovenzinho, era bebê. O Rebanhão, pastor, era um estilo que para nós assembleanos na época era muito chocante. Não, tinha rock. Né? Mas as letras do Rebanhão, né, Ferreira? Elas eram muito bem construídas. Sim. Eram muito... Deus estava na letra, Cristo estava na letra. E hoje a gente sente um pouco falta disso. Claro que nós, como assembleanos aqui, né? Praticamente a gente sabe que nós temos uma cultura de harpa cristã, que ela não morreu ao longo de mais de 70 anos aí da harpa, ela não morre. Mas, por exemplo, as músicas, elas mudam muito. Músicas, por exemplo, que a gente cantava em 2007, não se canta mais hoje. Muita coisa que se cantava parece que se perdeu, e eram músicas muito boas. Mas eu creio, pastor, que tem um comércio, me desculpe, senhores, eu acho que tem muito comércio por trás disso. Aquele desespero de entregar resultados, pastor César, pastor Ezequias, e isso está corrompendo a inspiração e as letras divina para a música. Eles estão mexendo muito com o emocional das pessoas. Isso Sim. é tão verdade, pastor, Muito que assim, existem letras nas igrejas que são hits, né? Aquilo que faz sucesso mesmo, aquela música chiclete, que ela gruda, se aprende o refrão ali. Música chiclete. E tal. E as pessoas se quebrantam e choram. Eu estou chamando de quebrantamento, mas a gente tem que repensar. Por quê? Choram pela continuidade da repetição de frases. Não, e tem um outro fator. Quanto mais você repete, é meio psicológico assim, quanto mais você repete a frase, mais aquilo ali no contexto
traz emoção, do ambiente psicológico. psicológico, traz aquela emoção, aí vem o choro, aí vem o quebrantamento, não pela letra, pela repetição. Não, mas tem um outro agravante no meu entendimento, que a letra, ela conta uma história de que você passou por uma injustiça e porque você foi injustiçado, eu vou te exaltar, eu vou te dar um lugar de honra, eu vou haverá uma te reparação. projetar. A pessoa está passando por aquilo, ela começa a chorar. Sim. Parece um quebrantamento, mas você tá entrando, aquela música está entrando no teu coração como um hino de superação e de vingança que alguém está dizendo para você, como o canto das sereias, que você vai dar a volta por cima. Então não é um choro, muitas vezes, de adoração ao Senhor, como a experiência do Ron Kenoly, ou Ron Kenoly, que ele teve. Ele era um cantor secular, teve uma experiência com Deus, saiu do mercado secular e teve um intervalo de transição. Sim. Do sucesso da música secular para o que eu vou fazer agora. Ele se entregou a Jesus. E um dia, passando por um lugar, viu uma igreja aberta. Deus disse, entra. Ele entrou. Tinha um piano. Ele sentou e Deus disse assim, agora faça um concerto para mim. E ele disse que foi o maior concerto que ele já fez na vida. Não tinha ninguém na igreja. Porque era ele e Deus. Então, se o ministro de louvor hoje, se compositores e grupos de louvores tiveram o entendimento que a música, ela não tem, num primeiro momento, a ver com a igreja em si, mas com Deus. Porque a adoração ela é vertical. O Sim. culto é para Deus. Tudo, quer comais ou bebais, é para a glória de Deus. Então existem letras que induz a igreja que está ouvindo e muitos ali passando por determinados processos na família, na empresa, na vida conjugal, sentimental, que o que está sendo cantado é como se fosse uma promessa de reparação. A pessoa chora não por quebrantamento, mas é por uma emoção que se mistura com a confusão que ela está naquele instante, de esperança de que Deus vai reverter aquela situação, mas a letra, ela não traz Cristo. Ela só traz uma falsa sensação, porque manipula psicologicamente o indivíduo. Então, nesse sentido, é diferente do Salmo 73. É uma promessa que foge do escopo daquilo que é adoração, né? Sim, Porque foge do escopo do que é adoração. A adoração, ela e do não que a Bíblia promete. A adoração, ela não promete nada. Não promete. E detalhe, a adoração, ela não é para uma igreja. A adoração, nós estamos adorando um só no meio da igreja. Sim. Né? Então, eu vou fazer para você porque você chegou aqui quebrado, arrebentado. Não. A adoração é único. Dentro de um contexto igreja, de um culto, é uma pessoa só, que é o nosso Deus. Agora, soberano. Antes do senhor passar para a próxima questão, só quero voltar doidinho para passar. No rebanhão. Não, porque o rebanhão Vamos lá. O rebanhão é um ponto de inflexão na igreja brasileira, porque quando ele surge, o Mensageiro da Paz, que era muito forte e praticamente unânime no Brasil, ele distribuiu uma ou duas edições sentando a madeira no rebanhão e proibindo a igreja consumir rebanhão. Se a gente se lembra bem, né, que eu também fui muito fã, por assim dizer, a música Baião, ela foi um estrago para aquela geração, porque minha vida, que era muito doida, só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto e mudou o meu coração. O Janeiro Zeri, eu não sei se ele... Revolucionou. É tipo assim, se você pegar essa música, esse Baião, e comparar com o Salmo 73... É isso que ele está cantando lá. Só que o ritmo é um baião. É um baião. Você que não sabe, Janires foi o fundador, né? Do rebanhão. E a música cumpriu seus efeitos porque ela atingiu um público que até hoje atinge. Exatamente. Isso é legal, porque eu acho que é possível ter uma flexibilização na adoração, porque ela tem motivos, né? Ela fala de Deus, fala de Cristo e chama essa pessoa a atenção dela. Sim. Para um Deus que existe e se importa com as nossas necessidades. Eu creio que, apesar da crítica ter batido forte na época, ela encontrou seu espaço. Ela ganhou vidas
trouxe vidas para Cristo, para a igreja, né? Foi muito legal, foi bacana, foi interessante esse momento Foi que nós histórico. vivenciamos. Então, pastor César, pastor Marcos, o senhor entrou num ponto legal. A música, independente das restrições que ela sofreu naquele tempo, eu me lembro que se você cantasse O Primeiro Amor de Rebanhão, Sim. poxa vida, não podia cantar. Mas a música trouxe vidas. Se canta até hoje essa música. Hoje, Eu quero hoje voltar tá trazendo ao primeiro amor. até hoje. Claro que minha voz não é bonita igual a sua, né? Você podia dar uma palhinha aí, né? Cantei Tá hoje, minha pastor filha César. canta, né? Só Sim. que a intenção da música hoje, deixa eu frisar bem, não é o ritmo, Não mesmo. é a letra. É a essência da letra. A essência dele, nem pessoas traz mais. Elas mexem com aqueles que estão ali dentro e em alguns criam um sentimento assim de desafio para com o outro. Olha, eu vou estar lá, você vai ver e tal, e sabe, eu vou dar, como você falou, vou dar a volta por cima e sabe, tá fora daquilo que o salmista fala que é adoração e daquilo que a Bíblia diz que é adoração, né? Pastor Ezequias, uma pergunta para você responder, para você analisar para a gente. Como que a igreja brasileira tem adorado hoje? Porque o senhor tem esses dois caminhos. O senhor tem uma história de musicalidade anos 80, 90. Tô chutando aqui, tá? Mais ou menos isso aí, 80, 90. E hoje nós estamos vendo uma questão completamente diferente de se fazer música. Não estou aqui atirando pedra em canções novas, não estou aqui atirando pedra em cantores novos, gente ungida que tem muita graça de Deus. Tem gente nova hoje, pastor César, pastor Ezequias, que a gente ouve e a gente sente a presença de Deus na canção daquela moça, daquele homem, daquela pessoa cantando. A gente sente a presença de Deus. Mas tem outros que a gente sabe que não tem. Então, assim, como que a igreja brasileira tem adorado hoje? Qual a sua visão? Eu não vou generalizar todas aqui, mas eu particularmente, eu sinto dificuldade em adorar em algumas igrejas, porque a própria liderança, eu já presenciei isso, é o que leva o povo a uma adoração errada. Os jovens hoje, que eu falo raiz, eles ainda não lembram daquilo que os pais cantavam. E eles cantam. Né? Vamos aí na atualidade. Eu, por exemplo, eu acho um louvor muito cristocêntrico, eu acho. Ele leva muito a Deus em nível... Cara que compôs essa música, ele foi fenomenal. Eu, particularmente. O Preto no Branco, quando ele fala, ninguém explica a Deus, nada é igual ao seu redor. Ele já começa dando assim uma vazão da santidade... do compromisso com Deus fenomenal. Ele começa, nada é igual ao seu redor, tudo... Me ajuda aí. Nada é igual ao seu redor. Eu sei, mas não sei. Poxa vida, agora... Às vezes foge o pedacinho, né? Isso, obrigado. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Você vê que Cristo, toda a frase dessa canção, ela é dentro da música, exatamente. Você não vê uma frase dessa canção sem ser Cristo, sem Cristo estar no centro dela. E ele termina assim, ninguém explica a Deus. Pô, o cara fez tudo isso, ele é cristocêntrico em tudo isso, e resumindo, ninguém vai explicar o que ele é. Pastor, esses dias eu estava vendo uma canção de Asaf Borba. Pelo amor de Deus. Meu amigo, aquela canção dele, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim. Que letra! Vencedores por Cristo. Eu vou Asaf pedir Borba para gravou. o pessoal do corte
Viu, pessoal? Faça um corte desse trecho, pelo amor de Deus, porque merece, pelo amor de Jesus. Nem vou fazer mais Pelo amor nada. de Deus. Não, isso merece um corte, lembrem-se disso. Agora, um detalhe nessa música, aí vocês veem, pessoal que está nos acompanhando aqui, como dependendo da visão, a coisa muda. Eu vi uma reação, chama react, né? Quando a pessoa reage a uma determinada música ou situação, de um pastor, não me lembro a denominação, ele é reformado, criticando essa música. Porque quando ele diz assim, ninguém explica Deus, esse pastor, ele pontua várias questões que ele enxerga nessa letra, eu não interpreto assim, como a visão dele. Ninguém explica Deus, ele diz, é um absurdo, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer a profundidade, a altura e a expansão e a não sei o quê, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sim. Então, como é que esse cara fala, ninguém explica Deus? Então, ele faz uma crítica a essa letra. Eu acho que são pessoas que procuram pelo em ovo. Pelo seguinte, porque quando a gente fala de música, né, a gente está trabalhando o tema aqui, a gente está trabalhando a adoração, mas que de algum modo a música é um meio de adoração também, porque a gente pode adorar calado. Mas, o que acontece? Existe na arte uma coisa chamada licença poética. Eu lembro que uma música que eu compus a letra, porque eu compus a melodia, porque a letra é de Davi, em 1 Crônicas 29. E alguém veio para mim e falou assim, poxa, no final da sua música você fala, tu és maior, criaste os céus e a terra, tu és maior. Jamais me atreveria a compreender a expansão, profundidade e altura, comprimento do teu infinito amor. Eu termino fazendo essa referência. Aí o irmão chegou e falou assim, poxa, isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que nós podemos conhecer e tal. Mas na verdade, na minha parte, foi uma licença poética, para dizer, o Senhor é infinito. E nós, quando chegarmos na glória, não esgotaremos Deus. Sim. Mesmo lá, nós não esgotaremos Deus, porque nós somos criaturas. Deus é infinito e nós somos infinitamente criaturas. Então, como é que um copo vai conter o oceano? Nós nunca vamos conter Deus. Sim. Deus é incontido. E na teologia existe uma área que fala da incompreensibilidade de Deus. Não é que a gente não conheça. Conhece, só não esgota. E eu acho que o autor dessa letra, ele está falando justamente isso. Como é que é o trechinho lá da letra? Ninguém explica Deus. Ninguém né? explica Deus. Ele está querendo fazer uma referência da infinidade de Deus e da nossa finitude. Então, nesse sentido, para mim é uma licença poética lindíssima, por final. É interessante que ele diz, se você acredita ou se você duvida, ninguém explica Deus, independente. Não muda nada, porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Né? Na verdade é o seguinte, quando não é crítica, quando não há crítica, não tem espaço para criticar, a letra não deixa espaço, ou a mensagem não deixa espaço para o crítico. A pessoa inventa. Ele inventa a crítica. Né? Você prega uma mensagem, você prega uma palavra, você canta o louvor, pô, perfeita, mas eu tenho que Agora, pontuar. A gente tem que fazer a diferença, né? Tipo, a pessoa que gosta de músicas como da Cassiane, eu não gosto do estilo da Cassiane. Uma coisa é não gostar do estilo. Outra coisa é, por não gostar, criticar gratuitamente, por não achar um defeito lá. Então, mas sabe qual foi o nosso grande erro assembleano? Geralmente, eu vou falar de novo, se é claro aqui, é o estilo. O estilo, ele não tem nada a ver com a letra. Eu não posso, um exemplo, não gostar do estilo do worship hoje. Esse estilo worship que existe, né? Aliás, eu não gosto da letra, mas eu gosto do estilo. O problema não é o estilo da música, é a letra. Mas eu vou dizer um negócio do worship, pastor. Muitos músicos evangélicos não gostam do worship. Tocam, mas não gostam. Sabe por quê? Porque o worship veio para resolver um problema e criou outro. O problema, por exemplo, de você tocar música worship, estou falando só da parte técnica.
São 3 notas. 3 notinhas Então ali. os músicos da minha igreja falam assim, É pro pastor, é preguiçoso, uma né? pobreza Ficam rasos medonha. demais. É Eles uma não- pobreza miserável. Na musicalidade eles não crescem. Porque Não, eles, então assim, veio para trazer um caos. Já tem uma preguiça, piorou gravemente. Nem tô falando da letra, né? Mas dessa parte realmente técnica, Sim. é uma pobreza sem precedente. O senhor conhece João Alexandre? Oh, ajuda aí. João Alexandre, ele faz duras críticas a esse estilo de música, porque João Alexandre é um poeta, né? Quando você E um pega, musicista, quando você pega Vencedores, Absurdo. por exemplo, Vencedores por Cristo. meu Deus Meu, do céu. Musicalidade do Vencedores por Cristo é uma coisa... Agora há pouco eu falei do Asaf Borman, né? Que fez várias participações na época no Vencedores, o Demar de Campos. E assim, é um pessoal incrivelmente... Você não consegue tocar uma música dele se não Novo tiver a cifra. alvorecer. Se você não tiver a cifra, você não toca. Né? Então, assim... Sinal de alerta. Muita coisa boa. O João Alexandre tem uma música que eu acho linda também, que ela remete a pessoa que ouve a tomar uma primeira atitude, que é aquela: vê teus olhos nos espelhos, por fora um herói, por dentro um ladrão, vê só resta em você Fenomenal. poucos amigos, motivos não. O coro dela assim, sai dessa revolta, pensa e volta, quer dizer, você tem que tomar uma Essa atitude. música, meu Deus, Quebra- marcou gerações. Aí ele entra, Deus tem vida plena. Quer dizer, eu acho isso aqui lindo. Ele já não promete a pessoa do jeito que ela tá. Primeiro, toma uma atitude aí, meu amigo. Sai disso aí, levanta a cabeça. Aí sim, Deus tem vida plena, vale a pena confiar e crer. Né? Então, quer dizer, as músicas, e era popular, né? Tem uma dele também muito linda, Como Será o Futuro do Nosso País. Sim, Né? Acho que é nos Fenomenal. anos 90 ele gravou. sim. Essência de Deus, né, Essência também. de Deus, o mundo há de passar. O mundo há de passar. Legal. São músicas lindas. Eu gosto da atualidade. O que está faltando é mais Cristo. Sim. O que está faltando mais Cristo na letra das músicas. Nossa, a música tá pobre. Tá pobre. No contexto cristocêntrico tá pobre. Outra pergunta para você, pastor. Todo estilo de adoração é bem-vindo na igreja? Dá para pôr tudo ou não? Nesse tudo ele tá incluindo o funk, viu? Tudo. O funk atual, não é o Porque funk a dos gente anos está 70, vendo, não. pastor, a aberração por aí. Eu vou na questão de Cabe Paulo. tudo dentro da igreja. Na minha opinião, não cabe tudo, mas quero ouvir o senhor. Vai que eu tô errado. Tá, eu vou falar as palavras do apóstolo Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo. Convém Convém. colocar. Eu acho que cada espaço, cada música tem o seu espaço. Eu acho que você trazer um funk para... Me perdoe aí a crítica dos irmãos. Eu assisto, principalmente no Rio de Janeiro, tem muito funkeiro evangélico lá. Tem muito, né, pastor? Aqui Né? acho que não tem tanto, Não né? tem, Mas não chegou aqui ainda, né? Maravilha, Deus é a ferramenta que Deus deu para eles para evangelizar a comunidade do Rio, né? Amém. Eu prefiro não comentar. ok. Eu prefiro não comentar. Então tu vai apanhar. Não, sabe por quê? Porque se você falar do funk, você tem que falar mal do rock E do samba, e do samba e do pagode. e do pagode Eu e acredito, do pastor. sacro. Só o sacro adora a Deus? Não. Não, E aí? exatamente. Entendeu? Eu acho que tem que ter um Então, ponto de equilíbrio tem que ter um ponto de de equilíbrio. coisas que não dá para você trazer para dentro da igreja. Se você trouxer tudo para dentro da igreja, a igreja passa a ser uma imitadora do mundo. E eu sempre digo o Eu não seguinte, tive que a que igreja atrair o povo com atrações. que a igreja ela tem referência própria, ela tem estilo próprio. Ela pode... Foi até tema de vários podcasts que nós fizemos aqui, pastor César, sobre o grande desvio da igreja. Nós falamos sobre música, falamos mais sobre... Falamos de tudo, né? Mas não falamos especificamente sobre música. Mas Música. nós falamos... É possível colocar tudo na igreja? Eu acredito que não. A igreja tem uma regra própria, tem um regramento próprio dos seus trabalhos. Então a gente tem que saber separar. Porque a igreja não precisa emprestar Não. nada de estilo do mundo, pastor César,
para que ela possa fazer uma reinvenção, não precisa. Porque a igreja precisa o quê? Poder de Deus, graça. A palavra de Deus tem todos os elementos, seja ela pregada ou cantada. Agora, quer comentar, pastor? O senhor está ávido pelo fazer o comentário. Sim, mas eu queria ver ele apanhando. Ele não falou. Ele não falou. Mas, enfim, eu acredito que existe um ponto Esse café tá muito bom, tô gostando, hein? Sim. Estou aqui colhendo com vocês informações preciosas. Sim. Eu acredito que sempre existiu e existirá um ponto de inflexão. A gente falou aqui de Rebanhão, foi um ponto de inflexão. Rebanhão chegou, quebrou um paradigma, e sempre que se quebra um paradigma, a igreja recua com medo e depois vai se soltando. Como foi instrumentos musicais nas Assembleias de Deus, quando entrou instrumentos mais pesados, a igreja reagiu, resistindo. Quando entrou... Então, deixa eu cortar o senhor aqui. Só que existia uma norma na musicalidade que era dita pelo homem, não aquilo que a Bíblia diz. Exato, era um costume, né? Era um costume. No meu tempo, não poderia ter bateria. Sim. Se você fosse colocar um playback da fita, lembra da fita, Sim. né? Aquela fita transparente. Fita cassete. Que aquela ali, meu irmão, às vezes o inimigo usava no culto. Eu lembro né? disso. E se você colocasse uma fita cassete, e hoje ele dorme no Senhor, e vocês vão me ouvir, o pastor Delfino Brunelli, se ele ouvisse que tinha alguma coisa de bateria ali, ele já mandava parar. Isso era ele, isso era da igreja. O senhor sabia que quem colocou a bateria na musicalidade brasileira foi Vencedores por Cristo? Não. Não sabia? Não sabia. Jaime Kemp. E olha que eu escutei muito Vencedores. Final dos anos muito 70, Vencedores. Ali aproximadamente entre 76 e 78. Eu nasci em 89, foi né, introduzido a bateria. Eu também eu era molequinho, né? Foi ouvindo a história de Vencedores num videoclipe gravado em 1975, falando que a bateria foi introduzida naquela época porque as igrejas não tinham. Aí que tá, é um ponto de inflexão. Sim. Quando você quebra um paradigma. Rebanhão quebrou um paradigma, a igreja fica assustada, depois vai se acomodando, a coisa funciona. Eu falo isso porque é necessário pontos de inflexão. Quando o Novo Testamento foi escrito, a maioria dos autores do Novo Testamento eram judeus, exceto Lucas, que era grego. E o idioma que eles usam, esses irmãos judeus, que são apóstolos, não foi o hebraico, que o hebraico era o idioma do templo, né? O aramaico, mais falado nas casas, e o grego no dia a dia, de repente. Mas eles usaram o grego. Usaram não somente o grego, como algumas expressões que o mundo daquela época, né, pela cultura helênica, usava, como logos, e outras tantas que João toma emprestado. Aí você fala, João, você não poderia ter usado isso, chamar Jesus de logos. Logos é um conceito filosófico. Não, eu estou tomando emprestado, porque isso vai fazer sentido para essa sociedade. Então, não é de hoje que existem pontos de inflexões que a igreja pratica, e sempre quem chega primeiro assusta, depois a igreja faz um movimento de resistência e vai se soltando. Eu chego no funk. Existem regiões onde o funk, falando funk, esse funk carioca, essa é a linguagem daquela sociedade, daquela cultura local, e que faz sentido para aqueles jovens. E por isso que, às vezes, algumas igrejas no Rio de Janeiro usam essa ferramenta. A gente fica assim, porque talvez não seja o nosso gosto, enfim, a nossa tendência, mas a gente não está naquela realidade. E Paulo, ele foi muito claro. Claro que ele deixa claro também. Fiz-me de judeu para judeu, fora da lei, sem sair da lei de Cristo e tal. Então, existem situações que eu não entendo, mas quem vai pregar para uma sociedade que anda nua, como os indígenas, não pode ter a mente que eu tenho. Vai ter que entrar lá e como eu estudei missiologia e num determinado momento o professor disse assim, que chegaram na África, os norte-americanos, e ensinaram os índios
a andarem vestidos e os índios a orarem de olhos fechados. E a reclamação, os índios não, os africanos, algumas regiões lá. E depois que vestiram esses africanos e ensinaram eles a orarem de olhos fechados, eles oravam de olhos fechados e perderam as terras. Então, é necessário a igreja, e eu acho que esse programa serve justamente para essa discussão e ajudar você não só a ser um crítico, porque você não gosta, porque não faz seu sentido e tal, mas olhar de uma maneira mais ampla para o modus operandi que Deus quer para a salvação das pessoas. Porque senão a igreja será sempre Jonas, com raiva dos ninivitas, achando que eles merecem morrer, quando Deus ama os ninivitas e quer salvá-los. E para salvá-los, Deus usa métodos que às vezes eu não gosto. E outra, a visão de Deus ela é multiforme, né? Ela não é uniforme, né? Para cada um, Deus deu uma visão de evangelização, de busca por pessoas, mas isso não muda a questão da letra. Pode ser um funk, mas e a letra? Sim. Né? Volta aqui. O ponto do podcast aqui, né, que não está na questão do ritmo, está na questão da letra. A letra nos leva a Deus. A letra nos faz adorar a Ele de verdade. Leva uma reflexão profunda. Mas eu vou perguntar análise. um negócio para o senhor. Nós três aqui, lá atrás, a gente começou a pregar. Nossa vida de pregador, com medo, acanhado, e tropeçando e tal. Na sua jornada ministerial, pastor Ezequias, hoje, olhando para trás, algumas pregações o senhor pregaria de outra maneira? Tipo assim, poxa, eu não falaria aquilo que eu falei. Eu mudaria. Eu também tenho muitas. Eu mudaria. Por que eu estou dizendo isso? Colocação. Que não tem nada a ver com o assunto, aparentemente. É porque muitos compositores são recém-convertidos e eles comunicam Jesus com o conteúdo que eles têm. Por isso que não reflete tanto maturidade na letra, né? E como hoje a internet potencializa tudo, acabam gerando um determinado sucesso e exposição, que a gente fala, meu Deus, essa letra é muito rasa. Mas às vezes é um novo convertido que no anseio de louvar, de fazer alguma coisa, escreve uma letra rasa e, enfim, que pra gente não faz o menor sentido, né? Ouvir Castelo Forte de Martinho Lutero e ouvir uma coisa de hoje em dia que você fala, Jesus, tem misericórdia. Só graça. Agora eu vou apertar as perguntas aqui Então essas são para o senhor. mais fortes aqui, pra gente dar o nosso parecer, uma análise, né? Pastor Ezequias, qual o perfil que os cantores, que os músicos, instrumentistas devem ter? E outra que vem na sequência, como você qualifica o comportamento dos músicos de hoje, cantores e músicos? A fama corrompe? A fama, ela sempre corrompeu, né? Não é que ela corrompe. A fama, ela sempre corrompeu. O perfil tem que ser um ministro de louvor de oração. Já é o bastante. Se o cara se um ministro de louvor é um ministro de oração, se a banda que Deus colocou ele ali na frente para administrar, ele consegue, através dele, levar todos os outros músicos à oração, eu acho que isso é o essencial, pastor. Agora, perfil de usos e costumes, eu não embaso nada. Acho que a oração de um grupo de adoração na igreja, detalhe, porque se o grupo, se a equipe de louvor, se o ministro de louvor, ele vive uma vida de oração, automaticamente, pastor César, pastor Marcos, ele vive uma vida de compromisso com a liderança da igreja. Isso é importante. Sim ou não? Sim. Porque não adianta, eu acho que nem consegue. Eu acho que uma pessoa que não ora, ele não consegue ter compromisso com a liderança e com a igreja. Eu acho, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Faz todo Fica sentido. sem alinhamento ministerial. Então, se o cara, se a liderança, se o levita,
ele vive uma vida de oração, então ele sabe que ele tem um líder, ele tem um pastor, ele tem uma igreja. Precisa prestar conta. Precisa prestar conta, sabe? Ele tem alguém que está encarregado. Um mentor espiritual. Um mentor espiritual. Um discipulador. Né? Agora, tem um aventureiro, né, pastor? Tem um aventureiro. Tem. Né? E me perdoa aos internautas aí, tem mais aventureiros hoje do que verdadeiros do que adoradores. Gente séria. Verdade. E muitos desses, pastor, falo com dor no coração, Esse café tá uma delícia. Tá uma delícia. Eles explodem de sucesso no mercado gospel e alguns depois milhares de dão seguidores as no costas Instagram, e vão seguir a sua vida. Sim. Com outra proposta e tendência. E aí a gente percebe que realmente falta um pouco de critério na igreja em relação ao cuidado, ao zelo do púlpito. E nós temos recentemente um menino que escreveu canções assim, que estourou no Brasil, assim, realmente arrebentou. O menino, 20 e poucos anos, um compositor nato mesmo, melodias incríveis, e que de repente veio a público dizer que estava declinando desse segmento para seguir a vida dele. Então, assim, falta realmente conversão, no sentido de que quando Davi ele peca, o pecado de Davi produziu salmos incríveis que ele publicou. E ele veio a público realmente declarar o seu pecado no Salmo 32, o Salmo 51, que são canções que hoje você canta com leveza, mas Davi cantou sangrando. Imagina o peso daquilo. Então, por quê? Porque o temor, a vida de oração, Davi era um homem de oração. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. É que a primeira escolha de Israel foi Saul. A segunda escolha foi segundo o coração de Deus. Deus está dizendo assim, vocês escolheram Saul, Davi é uma escolha minha. Então, o coração de Davi era um coração tão imperfeito quanto o nosso. A questão é que Davi era quebrantado. Por isso que Saul, a humildade, quando foi... o quebrantamento foi à frente se a gente colocar, do problema que ele se a teve. gente colocar Saul e Davi a nível de pecados, talvez pecaram igual. Assim, a nível de realmente ofender o coração e a santidade de Deus. A diferença é que o que se fez depois do pecado é que Saul, ele preferiu a imagem dele quando ele pediu para Samuel, me acompanhe para que não pegue mal para mim, o povo ver você me dando as costas, e Davi mordeu o chão pedindo misericórdia. Então, falta realmente acompanhamento na vida de alguns cantores que parece que não tem um pastoreio, um mentor, alguém que acompanhe para mantê-los com o pé no chão. Nem todo sucesso ele é proveniente das bênçãos de Deus, daquilo que Deus quer para a pessoa. Também. Pelo seu próprio talento. E eu vou mais fundo aqui com a minha pergunta, viu, para os senhores responderem aqui para os nossos internautas. Hoje nós estamos tendo mais espetáculos e contratos comerciais sendo cumpridos do que dons sendo priorizados e desenvolvidos a Deus e a sua igreja? Muito mais. Estamos vendo isso? Mas eu culpo isso aos contratos, aos sacerdotes. A ingratidão. Por que, pastor César, pastor Marcos Hulli, existe cobrança? Por que eu cobro, um exemplo, né? Por que eu cobro? Por que o cantor cobra? Porque alguém paga, Porque alguém paga. O senhor acha injusto cobrar ou o senhor acha que deve ter uma sensatez? Eu acho injusto a ingratidão. Tá. Eu sou grato por aquilo que o senhor fez por mim. Eu sou um pastor de uma igreja, certo? Eu convido um pregador, um cantor, né, dependente. Dá uma oferta para abençoá-lo. Eu sei que ele tem despesa. Eu sei que os livros que ele lê, ele precisa comprar. Eu sei que a garganta dele precisa ser preparada, ter um custo.
Ele está saindo de uma cidade para ir para outra, em outro estado, às vezes outro país. Ou até de um bairro, não precisa ser cidade, né? E, então eu preciso ser grato, porque ele vem para abençoar o meu povo, Sim. abençoar a minha igreja, abençoar a minha vida também, independente, né? Claro. Na questão de ser sacerdote. Então eu preciso ser grato por aquilo que ele fez por mim. Quando começou a cobrança? Quando terminou a gratidão. Eu sou testemunho disso. Eu já passei por isso. Eu já passei por ingratidão. Antes de eu pastorear, eu fui itinerante, eu cantei, eu gravei 2 CD. Nós tínhamos uma banda já no comecinho dos anos 90, quando começou o SOS da Vida, começou o festival de bandas, Banda FO, Press Machine, não sei se vocês lembram disso, Sim. né? E começou ali. Quantas vezes nós saíamos e montávamos, eu lembro na época que a gente tinha um equipamento da Meteoro. Meteoro era uma marca incrível. Você tá maluco. Até hoje né? Mas antigamente era mais que Marshall, né? Quem tinha era... Marshall, Meteoro, aquelas caixas jet, sabe? E a gente tinha uma Kombi. E a gente levava, montava... Imagina montar aquela estrutura toda. Só que depois era aquela... Né, eu lembro que nós ganhamos uma bateria do Fabiano Manhas. Ele representava a Tama. A Mapex. Então, aí você furava uma pele, você quebrava uma corda de uma guitarra, e depois nós não éramos gratificados como deveria ser. Por aí começou a cobrança. Pô, se o cara não é grato, então eu vou cobrar. Começaram a cobrar. E esse cobrar começou a aumentar porque começou quem pagar também. Né? A culpa é tanto de quem, para mim, me perdoa, para mim a culpa é tanto do sacerdote quanto do que cobra. Eu acho que nenhum dos dois estão inocentes ou isentos a críticas nesse sentido. Os dois estão errados, tanto de quem convida como de quem cobra. Né? Esses dias eu ouvi um pastor muito famoso aí ministrando no púlpito dele. No púlpito dele ele ministra o que ele quer, o povo é dele, né? Ele falando sobre a questão de cobrar, porque cobra quem é prostituta, e eu acho que não é bem por aí. Não é bem por aí. Tem que se fazer uma separação. Tem que fazer uma separação do trigo. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive. Estava no interior de São Paulo e eu queria muito levar o pastor Ademar de Campos para a igreja. Entrei em contato com o pessoal dele e disseram assim, essa data que você quer está livre. Ele pode te atender tranquilamente. O que vai acontecer é o seguinte, um dia antes ele vai estar em tal lugar, não lembro que região do Brasil, e para estar na sua cidade significa dizer que ele vai chegar em São Paulo, ele tem que pegar um voo para a cidade mais próxima, acho que era Bauru, na época, no aeroporto lá de Bauru. Aí ele desce lá e vocês esperam ele no aeroporto para levar para o evento de vocês. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, que coisa, o cara quer um voo de avião, quer que eu busque ele no aeroporto, uma cidade... Você não quer que ele vá? A logística não comporta. Você que tem interesse em trazê-lo. Ele não está pedindo nada, só que... Agora, gente, vai colocar do bolso isso? Você está convidando um amigo para vir na sua casa e vai dizer assim, você vai pagar toda a sua despesa. Não, eu quero que o senhor venha... Você vem para minha casa e o jantar você que vai pagar. Esquisito, né? Então, assim... existem ingratidões realmente, é a palavra que o pastor Ezequias está dizendo. Eu estou dando o exemplo do Ademar de Campos, mas vou dar um outro meu e eu finalizo. Quando eu fiquei um período aqui em São Paulo itinerante também, dava aula na FTB com o pastor César Cavalcante, e aí muitos convites que eu recebia, eu não tinha condições de tipo, ou eu uso combustível para o meu trabalho, ou eu atendo a sua agenda. Eu atendia determinadas agendas
e saía com a mão na frente e outra atrás. Como vai ser a minha semana, ninguém perguntava. Então, eu tinha e ainda tenho muito constrangimento, por isso que eu nem aceito convites, de alguém falar assim, de chegar para a pessoa e falar assim, pastor Ezequias, eu vou, mas não tenho combustível. Eu não tinha essa coragem, nem tenho. Então, assim, se puder me ajudar. Então, eu não falava nada. Ia sem poder e saía lá com a mão na frente e outra atrás. Então, como eu resolvi isso? Não aceito mais convite. Porque aí eu não preciso passar por isso. Porque eu acho que é o mínimo quem convida porque saber que você está passando pelo constrangimento de ter que lembrar a pessoa que você tem um custo para se locomover. Então, assim, existe o custo e aí existe uma outra questão hoje. E existe a gratidão. Meu filho Azaf, ele é rapper. E ele já foi indicado ao Grammy e tudo mais, fazendo esse tipo de música. Amigo do Cacau Siqueira também, enfim. E aí, ele assinou na Sony Music, trabalhou um período com a Sony, e hoje é independente. Mas o que acontece? Quando ele fechou um contrato, um determinado contrato, o contrato dizia o seguinte, vai abrir um leque de agendas para você com prefeituras. Só tem um detalhe, sabe o contrato, as letras miúdas, dizia o seguinte, que se o cachê for 50 mil, a gente dá 100, mas tá, aqueles esqueminhas, sabe? Então ele pulou fora. Então, assim, existe muitas coisas estranhas nesse meio também, que aí, queridos, já não tem nada a ver com o gospel em si. É um mercado. E ficou chamado mercado gospel. Então, que tem pessoas que trabalham nele e não são cristãs. Não, no mercado não é cristão. Produtores. Ali a mentalidade não é o evangelho de Jesus. A mentalidade é business. Comercial. Business. É só isso. Você quer ou não quer. Se você quer, aceita e fica na paz. Você é apenas um artista gospel que veio para o nosso meio. Sim. Agora, se você convida o Morada, né? Aquela banda, eu acho que é do interior de São Paulo. Meu Deus, se você convida, né? Como você fez esse trabalho também com uma Kombi e tal, é o mínimo. Falou, pessoal, vocês vieram de onde? 600 quilômetros daqui. Como é que você não vai abençoar? E é o mínimo. Gente, né? Comida, bebida, deslocamento, passagem aérea, hotel. Tem que dar uma oferta. É justo. Agora, na questão de cobrar, é bom os internautas separar também. Sim. Questão de valores. Eu, na minha igreja mesmo, né? Pelos corredores ali, conversando com alguns pregadores amigos e cantores, alguns ficam chateados, porque pro cara lá deu tanto e para mim deu tanto. Existe aquilo que eu falo de receita da pessoa. A pessoa ela tem uma receita. Quanto mais ela tem um nome no mundo gospel, mais a receita dela automaticamente aumenta. E essa questão de lugar também, de translado. Eu tô aqui em Osasco, tá? Eu tô aqui em Osasco. Você pode cantar aqui, vamos lá, na zona, lá no Diadema, né? Lá é o que? Leste, né? É sul. É sul, né? Lá é sul, Santa Amaro, Diadema. Beleza. Tem a logística para mim sair daqui, o curso para mim sair. Se for durante a semana tem tantas horas, se for de domingo tem tantas horas. Daqui até Diadema. Eu acho que a pessoa que está me convidando, ela tem que ver isso. E também existe a diferença. O cara está no interior para vir para cá. Eu não tenho que ganhar mais, ou o pastor não tem, o pastor não tem que me abençoar mais, ou por igual daquele que vai sair do interior. Uma equivalência, né? A equivalência não é totalmente diferente. Então a gente tem que pontuar esses negócios. De sensatez, né? Sensatez. Então, Paulo diz, aquele que vive das coisas ministeriais ou espirituais, ele precisa se alimentar também. Né? Digno é o obreiro do seu salário. Então, se é uma questão séria, eu acho que é uma questão de honra. O senhor falou que não aceita mais convite. Eu já mudei meu estilo. Não é que eu não aceito, eu prefiro dizer, pastor, eu vou lá, eu apareço lá. Não, pastor, vamos, não, eu apareço, um dia eu chego lá, porque você não gera aquele compromisso. Quando a pessoa te convida, quem convida dá banquete. Vontade popular, né? Então nós já vamos naquela que negócio, eu vou lá,
o pastor vai me abençoar, tal, vai ser bênção. Aí chega lá, você é frustrado. O pastor te convidou, não te abençoou, malemar te deu um dinheiro para comer uma pizza com a sua esposa no final do culto. Então você já sai chateado. Eu adotei um sistema, para alguns eu apareço, porque pelo menos se eu chegar lá, o pastor não tem compromisso comigo para nada. Eu apareço é diferente de eu fui convidado. Ser convidado. Sim, claro. Não, pastor, eu cheguei aqui. Ah, pastor, não, fique em paz. O senhor não tem compromisso comigo de nada. Se for, pastor, venha cantar na hora da oferta, eu canto, pastor só pode... Tá lá, né? Tô aqui no culto, tô no culto. Cultuando como eu qualquer acho que, outro no mínimo, irmão. ele tem que me receber bem. Sim. Né? Ah, pastor, acabou o culto, se ele quiser me abençoar. Amém? Se ele não quiser também, amém. Até porque os dois não têm compromisso um com o outro. Exato. Ele não me convidou, né? E eu apareci sem convite. Ninguém tem compromisso com ninguém. Agora, quando a gente escuta, né, depoimentos dos músicos e ministros de louvor da década de 80, 90, que fizeram, eu vou chamar de sucesso, só para tomar emprestado a palavra mais comum aqui para todo mundo. Foram muito bem recebidos no seio evangélico. Muito, Vencedores por Cristo, Novo Alvorecer, Paz Ideal, enfim, Som Maior. São grupos importantes do cenário da música cristã. Lembrei aqui do Oséias de Paula, que foi o primeiro cantor evangélico a assinar com a Polygram. Foi uma coisa assim no Brasil. Parece que ninguém superou ele. Eu não tenho essa informação atualizada em relação aos cantores do tempo presente, mas parece que ninguém superou Oséias de Paula até hoje na vendagem solo de CD. No caso LP solo na época. É difícil, hein? Solo é difícil. Ninguém ultrapassou Oséias de Paula. E quando a gente escuta testemunho desses cantores assim das antigas que foram extremamente fundamentais e são Marcos Góes. Todos eles falam a mesma coisa. Os grupos acabaram porque não tinham condição de autossustentarem. Porque para você ter boa música, para você produzir um trabalho excelente, você precisa se dedicar. Dedicação integral. Dedicar. Então essa dedicação tem um custo. Tem um custo. Né? Por exemplo, eu dou aula de teologia. E o último curso que eu montei, eu precisei desembolsar para compra de livros, para atualizar meu repertório e poder preparar um material diferente. Eu investi em livros, em materiais. Então, assim, isso precisa, de algum modo, ser... E é claro que o meu curso é baratinho porque é para abençoar mesmo. O propósito é outro. Mas só para dizer que tudo tem um custo. Sim. É que aquele tempo também não existia assessoria, né? Sim. Hoje existe a assessoria e te deixa você mais livre. Né, Isso também tem um custo, né? Tem um custo que você coloca no teu trabalho ali. Eu lembro que você lembra do Luiz Arthur. Luiz Arthur. Drogas matam, aceitam Jesus. Deus. Eu congregava na Lapa, ali na anos 80. Anos 80. E o líder de jovens convidou ele uma vez. Ele mandou, eu não lembro, mas foi mais de 100 discos. Né? Vinilzão. Para venda. Olha, vocês vendem tantos discos aí para mim. Né? Marcos Góes, que nem eu citei agora também, naquela música dele que fez um sucesso, És o meu bem-querer. Né? És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Né? Foi vendido discos também. Então, eles não tinham essa riqueza da assessoria que o povo tem hoje, né? Esses novos... Era meio bruto, meio eu acho Era eles mesmos. Eu acho que profissionalizar... Se falava direto com eles, se tratava direto com eles. Hoje em dia não se fala direto com uma pessoa. Eu acho que profissionalizar a questão logística, de assessoria, não tem mal nenhum, porque a gente está evoluindo. Mas mesmo assim, né? É um mercado... Não venha falar de Jesus, de oração, do Espírito Santo, porque é negócio. Se você convida, a assessoria vai te tratar como um empresário tratando essa igreja. A gente não tem como problema dar uma... Então não vai, seu. Não dá negócio. Sim.
Então, Não dá negócio. tem isso. E se isso escandaliza Aí algumas foge pessoas... daquilo que é adoração. Escandaliza. Mas sabe o que né? acontece também, pastor? Foge. E eu vou falar para Foge vocês uma totalmente. coisa. O Brasil, é novo no Brasil a questão profissional, falando musicalmente, esse profissional chegando dentro das nossas igrejas. Porque nas bandas de pagode, nas bandas de tudo que você encontrar aí de Ivete Sangalo, qualquer Bandas profissional. seculares. Bandas seculares. A maioria são crentes, os músicos. A maioria, baterista, contrabaixista, guitarrista, tudo crente tocando na noite, tocando para esse pessoal. São filhos de crentes que cresceram na igreja e se aperfeiçoaram com seus instrumentos, se tornaram profissionais e trabalham secularmente. Nos Estados Unidos, a questão, claro, os Estados Unidos sempre, 1000 anos antes, a estrutura de louvor e de música nos Estados Unidos é profissional desde sempre. Então, eles não têm nenhum tipo de irmão, irmã nos Estados Unidos escandalizado com a estrutura de música deles, porque eles são profissionais no que eles fazem. A história que a gente tem é o Integrity Music, que era Ronquenol e Don Moen, nos anos 90 ali. Selo poderoso. Eles tinham, não sei se ainda tem, uma fazenda nos Estados Unidos, no meio oeste, uma fazenda, e nessa fazenda os músicos são levados para lá, são profissionalizados para atender só a igreja americana, o Integrity Music lá no caso, e eles treinavam, tinha oração, tinha teologia, tinha tudo, eles viviam da obra. Isso. Então aqui no Brasil o que acontece? Isso A não existe ainda. profissionalização é nova. Porque nós sempre fomos amadores. A igreja é assim, ó. Sim. Irmãos, eu não sei cantar, mas eu vou louvar para a glória de Deus. Ficou décadas Ou eu nisso. não ensaiei aqui, mas... Eu não ensaiei, não me preparei, mas vou cantar. Mas é para Deus. Meu, Mas é pra então Deus não mesmo, eu vou canta. cantar. Então não canta, fica na sua. Então assim, saiu do amadorismo para um caráter profissional e é um trabalho, então eu acho que tem que realmente ser valorizado. Se você não quer pagar, não pague, mas os caras entregam realmente qualidade, que nem o Preto no Branco, esses são músicos incríveis, né? Paulo Baruch, né? É o Paulo Baruch o nome dele? Uma coisa assim, o Baruch. É incrível o som que ele faz e são profissionais, né? Você goste ou não, são profissionais. São os melhores dentro do segmento. Exatamente. O profissionalismo não... O profissional, ele não deveria perder também o espiritual dentro dele. A dedicação. Né? É um profissional, mas a espiritualidade ela tem... Na nossa igreja tem um músico profissional lá, o Cleiton. Ele é simplesmente um monstro, saxofonista. Tem uma banda de jazz e tudo mais. Ele toca numa outra igreja no domingo de manhã. É membro da nossa igreja. Nessa outra igreja, que é gigante, eles não ensaiam, não tem ensaio. Porque são todos profissionais. Recebem a partitura, tiram a partitura, quando chega lá, pá. Fez assim, tocam. Na nossa igreja, só o sangue de Jesus. Horário de ensaio, luta com ensaio, música, aquele rolo terrível. Só o sangue de Jesus. E o Cleiton tá lá, adorando ao Senhor. Falou assim, pastor, é isso, igreja, a gente tem que ter paciência. Nem toda igreja tem uma estrutura. O que é melhor nesse contexto? O profissional sem a espiritualidade ou o ali, mas quando ele... Não, o amador. O amador, eu não trocaria. Nesse sentido, eu não trocaria. Porque a igreja, ela não é um teatro onde você prepara espetáculo e aí você realmente faz uma triagem com os melhores músicos e produtores para realizar um evento. Não, a igreja é um ambiente de adoração. E nesse sentido, né, quando vós vos reunis, Paulo diz, que haja música, que haja salmos, que haja profecia, que haja palavra. Sim. Isso é um culto. A gente está falando disso aqui. Então, nesse sentido, poxa, a irmã Maria dos Anzóis não sabe cantar, ela quer cantar, que cante. E aí a gente não está lá como um jurado para avaliar. Ela está prestando um louvor. Assim como a linguagem dos sinais, né? A pessoa está prestando louvor, você não emite som, mas está adorando ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É que isso não possa servir de regra, né? Sem exceções. Senão daqui a pouco ninguém mais vai se... O profissionalismo é bom.
Isso não exime o seu compromisso com Deus, Sim. a sua dedicação a Deus, Não são no excludentes. ofício do dom, porque aí entra a questão do dom espiritual. Não só o talento, né, pastor César? Exato. O dom espiritual. Pastores, nós estamos aí a 15 minutos de terminar esse podcast e eu queria que nós fôssemos para as conclusões, para os nossos internautas apreciarem as vossas opiniões. Pastor Ezequias, é possível um ponto de convergência, uma mudança, uma melhoria, para que a gente continue entregando a Deus o melhor do nosso dom, sem ser totalmente profissional no sentido literal de apenas entregar, não, eu sou profissional, estou entregando isso aqui, não. É possível a gente ter esse equilíbrio? Como que os músicos, instrumentistas e vocalistas podem melhorar essa questão de entregar o seu dom? Porque eu sei que você é. Você é um pastor. Você é um adorador e você é um cantor também. Porque você estudou música, você se preparou, você se prepara. Então, que conselhos você pode dar para os nossos internautas que estão apreciando esse Café com Deus nesse tema? O conselho, Chama o teu microfone para mais perto aí. O conselho, Para deixar essa voz bonita gravada para o povo. Você não deu uma palhinha pra gente de uma canção, você vai ter que dar antes de acabar, hein? Vitorino Silva, Zé de Paulo, escolhe aí. Acredita que eu sou, pastor, sou ruim para cantar assim, sem ser... A capela? Eu sou ruim, eu preciso aprender isso. Entendi. A capela, eu sou meio... Eu sou muito bom a capela. Né? Então o senhor Tô vai brincando. então, o senhor vai me ensinar. Pelo amor de Deus. Reformulei a pergunta. É possível a gente convergir para uma melhora nessa questão do dom espiritual, para a gente não ser só profissional. Quem canta ser só profissional. Tem que ter Deus na equação. Então, qual é a convergência? Qual o ponto da melhoria desse negócio? É só eu posso dizer, um remédio, uma orientação. É isso aí, remédio. É a oração. Eu só coloco isso, a oração. A oração, ela não deixa você perder nem a espiritualidade e te leva a ser mais profissional. Você começa a entender que você precisa fazer o melhor. Fazer o melhor. Eu tenho que estudar, eu tenho que me aplicar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer o melhor, o melhor. Como nós falamos aqui, na questão da irmã humilde subir lá para cantar, irmãos, eu ensaiei e tal. A gente não pode tirar como regra. Sim. São exceções. Então, quem ora sabe que ele tem um compromisso para fazer o melhor e não perder a espiritualidade dentro do melhor que ele faz. Simples, eu acho que a oração é o equilíbrio de tudo. E mantém a pessoa na humildade. A oração mantém a pessoa, pastor. O canal fica aberto. Fica aberto. Com Deus, né? Sempre. Coisa linda. Sempre. Pastor César, Olha, faz a sua pontuação para o nosso internauta. o que eu penso? Quando o profeta Eliseu foi chamado para resolver um problema lá, não me recordo o rei que o convidou, acho que foi na presença de Acabe ou de um outro rei tão baixo quanto. Ele não queria ir. Ele foi em respeito, se não me engano também, que eu não ia nem citar isso aqui e por isso que eu não estou me recordando tão claramente, eu acho que o outro rei era o Josafá. Ele entrou na presença desses reis e disse, olha, eu estou aqui não por você, falou para um deles. Tipo, você não merece eu estar aqui. Sim. Estou por esse outro aqui. Mas a sua presença é tão ruim que eu vou precisar de música para quebrantar o meu coração. Aí foram atrás de um músico que tocasse bem. Então, tocar bem é desde sempre necessário para a glória de Deus. Então, você que é um músico relaxado, que não tira a música, que é um sujeito à toa, que recebe as músicas, mas não tira, chega lá na hora de ensaiar um rolo terrível, isso não é bíblico. Não é necessário ser profissional para você fazer o mínimo, porque eu gosto muito de rock, e muitas bandas de rock, norte-americanas ou europeias, os músicos têm formação superior na área da música, né? São músicos por excelência em todos os sentidos. Quando chega para a igreja, sim, é para os irmãos terem oportunidade, entregarem lá o seu melhor,
mas muitos são relaxados. Meu conselho, para não perder ou manter esse equilíbrio entre a espiritualidade e entregar o seu melhor, é as palavras do profeta Eliseu. Eu quero um músico que toque bem. O cara, para entrar na presença de um profeta desse, tem que ser crente. Tem uns que acham que a igreja é obrigada a comprar o seu próprio instrumento, né? Sim. E aí tem um outro músico na Bíblia, que é o Davi. Quando precisou de um músico para expulsar demônios, chamaram Davi, que era um garoto ruivo, de gentil aspecto e que toca bem. Então, assim, Davi compunha excelentemente bem, é tanto que virou Bíblia, 72 salmos que ele assina, era músico, instrumentista. Davi reuniu os levitas e disse, olha, Moisés trouxe vocês até aqui e vocês vão estar até aqui, só que eu tenho um pensamento. Sempre quem é um líder na área, ama a área da música e é líder, acaba afetando todo o seu ministério, né? Davi, ele organizou o sistema de música em Israel. Tanto que o inário do judeu são os salmos de Davi. Sim. Até hoje. Então Davi, ele organiza o sistema de louvor na sua época. Ele chama Asaf para ser o seu líder de música. Ele compõe, entrega para Asaf ensaia e louvam ao Senhor. Todo um processo, eu diria, artístico, porque não é porque é para Deus, é de qualquer maneira. Tem que ser arte, e a arte é bela, a arte é simétrica, a arte tem uma cor, arte, é feito com qualidade, é feito com humildade e é feito para a glória de Deus. Sim. Então, em todos os aspectos, né? Nós estamos aqui, por exemplo, as gerações anteriores, às vezes não tiveram, a maioria dos pastores no Brasil anteriormente não tiveram acesso à teologia, né? E agora isso está ficando mais popularizado e muitos têm oportunidade. Então acho que isso também tem a ver com a música. A música até uma altura na igreja brasileira foi feita assim no improviso. Eu acredito que com a profissionalização vieram alguns problemas, mas que são possíveis serem resolvidos. É olhar para a profissionalização e dizer para dentro da igreja, pessoal, a gente pode sair desse amadorismo. E o primeiro amadorismo é fazer de qualquer maneira. Sim. Então não faça de qualquer maneira. Estude, tire as músicas, tem videoaulas, tem um monte de coisa gratuita hoje. Se é para estudar instrumento, estude bem. Se é para cantar, cante bem. Faça aula de canto. Nós aqui, por exemplo, quanto tempo a gente investe para a preparação de um sermão? Então assim, alguém disse que por trás de um sermão de 1 hora tem uma vida. Então não é assim, vou pregar no domingo. Tem dedicação. E nós precisamos, né? Falando para os músicos e na área da música, que é uma parte, um meio pela qual a igreja adora também, que no céu não terá pregação, é um preparo qualitativo. Eu tenho 2 filhos, né? O Asaf e o Isaac. O Asaf na área do rap e o Isaac na área de uma música mais congregacional. Ele é teólogo formado na Universidade Metodista. E as letras do Isaac são um absurdo. Para mim é o melhor compositor que eu conheço no Brasil. É que ele não tem exposição, não tem nada. Projeção, né? Tá ali com a gente. E eu louvo a Deus que Deus não permite que ele... Enfim, né? Que Deus tome conta da vida dele. Mas se você precisar, por exemplo, de uma cantata para o próximo mês na sua igreja, diga o tema, ele te entrega a cantata com 7, 10 músicas inéditas. E assim, é uma coisa absurda. Mas o Isaac sabe, é dom de Deus. É um crente que vive assim como o senhor falou, desde os 8 anos de idade, quando ele foi batizado com o Espírito Santo na sala de casa. Menino de oração. Menino de oração que o mundo não conheceu e Deus tem preservado até hoje. E que vive mordendo o chão para a gente poder entrar no céu pelas portas, né? Amém. Davi não seria Davi se não houvesse Asaf. Sim. Amém. Glórias a Deus, pastores, pela vossa participação. Chegamos ao final do nosso podcast. Hoje foi rápido, hein? É que a gente esticou um pouquinho mais, Meu né? Deus. Mas já está dando o tempo aqui. Passou um pouquinho de 1 hora, nós estamos aí com quase 1h20, mas a gente fez direto, né, para a gente poder esticar esse tema e não cortar o nosso raciocínio e não ficar para o segundo horário. Pastor Ezequias, brilhante sua participação, Deus abençoe pelos seus conselhos, pelas suas características, você é um adorador.
Então entrega aí para o internauta aquele desfecho final, seu agradecimento. Eu quero agradecer, pastor Marcos, pelo convite, que honra mesmo. Também, pastor César, é a idade. Já passei dos 50 já. Eu acho que eu nasci junto com o Janeires. E obrigado vocês. Com certeza foi bom para vocês como para nós também. Glórias a Deus. E só uma palhinha uma música que eu comecei a cantar. Eu era criança. A gente cantava nas igrejas, né? Calmo, sereno e tranquilo. Meu Deus, Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. E é isso aí. Com Deus. Aí é outro nível. Grupo Elo. Muito bem, muito lindo. Muito obrigado. Não, isso aí a gente canta. Eu e minha esposa, a gente canta direto na igreja, canta em casa, na família, final de ano, é coisa linda, né? E esse Grupo Elo. Ele não perde, né? Não. Paulo César da Silva e Jairo Trent Gonçalves. Isso. Jairo Trent Gonçalves morreu num acidente de carro aqui próximo a nós, na cidade de Bragança. Na época, nos anos 70, ele morreu num acidente de carro com a esposa e a filhinha. E o Paulo César foi o precursor de continuar as canções. Uma história linda, uma história linda. O Grupo Logos foi dele também. O Elo depois virou Logos. Né? Foi benção. Pastor César, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui com essas pérolas maravilhosas da música brasileira, do louvor, né? Isso foi uma delícia. Esse podcast foi muito nostálgico para mim, sabe? Foi bom. Uma sensação muito gostosa. E valeu Foi a presença de todos, a companhia do nosso querido pastor Ezequias. E gratidão, meu pastor, Amém. pela oportunidade de estar Amém. aqui. Glórias a Deus, querido internauta, nós chegamos ao final. E olha, não se esqueça, Café com Deus é o seu, o meu, o nosso podcast de teologia e vida cristã. Esperamos que esse tema tenha abençoado sua vida, sua família, se você é músico, se você não é, se você é cantor, se você não é. Esperamos que você tenha recebido conselhos valiosos e você, de repente, que está jovenzinho ainda, está começando, tem desejo de servir a Deus na igreja, na área da música, seja do instrumento ou da voz, deixa Deus usar você. Deixa o dom tomar conta da sua vida e usa o teu dom para glorificar ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Querido internauta, você é nosso internauta cativo. Então, compartilhe esse episódio e abençoe vidas. Muito obrigado. Deus abençoe você. Um beijo no teu coração.